juízes, desembargadores, promotores, procuradores. Muita gente enxerga os membros do Judiciário e do Ministério Público como heróis. Uma gente corajosa e desinteressada que defende o povo contra inimigos poderosos, a corrupção, o crime organizado e o tráfico de drogas. Mas vamos olhar mais de perto quem são essas pessoas que conduzem o sistema de justiça no Brasil? E quem são os inimigos que esses heróis costumam enfrentar? Os magistrados, membros do Poder Judiciário, estão entre as pessoas mais privilegiadas do país. Uma gente muito rica e muito branca. Em 2019, o Brasil gastou 100 bilhões de reais com o Poder Judiciário. 90% disso é gasto com folhas de pagamento. O Estado gasta em média 51 mil reais todo mês com o pagamento de cada magistrado. Isso num país onde um salário mínimo é de R$1.000. Ser juiz ou promotor no Brasil é um dos melhores empregos do mundo. Um promotor ou juiz por aqui recebe mais do que o dobro em relação a juízes e promotores da Alemanha, por exemplo. Tanto que juízes e promotores brasileiros estão entre as 0,08% das pessoas mais ricas do país. E tudo isso com o seu dinheiro. Quanto mais poderosos os magistrados, mais homens e brancos eles vão ser. Entre os juízes, magistrados que atuam na primeira instância, há 7 homens brancos para cada mulher negra. Acima dos juízes estão os desembargadores. Eles são os magistrados de segunda instância com mais poder de decisão e de definir as políticas do judiciário. Entre eles, a falta de diversidade é ainda maior. Para cada desembargadora negra, há 33 desembargadores brancos. Membros do Poder Judiciário são mais beneficiados pelo governo do que os outros servidores públicos, como professores, médicos e policiais. Em São Paulo, por exemplo, o orçamento total do Estado cresceu 76% nos últimos 10 anos. Já o orçamento do Judiciário cresceu bem mais, 129%, e o orçamento do Ministério Público aumentou 108%. Esse monte de dinheiro que magistrados e promotores recebem do governador é capaz de amolecer o coração de qualquer um. Pense no seguinte: os membros do Ministério Público e do Judiciário é que deveriam fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, ou seja, do governador e das pessoas que trabalham para ele. Cabe ao Ministério Público, por exemplo, fazer o controle externo do trabalho policial. Agora, lembra quando falamos de quanto dinheiro os magistrados e o Ministério Público recebem? Pois uma boa parte dessa grana vem na forma de créditos adicionais. Créditos adicionais são valores que não estão previstos no orçamento original. Aquele orçamento que é aprovado pelos deputados estaduais nas assembleias legislativas. Ou seja, são valores que não passam pelo controle do Poder Legislativo e, por isso, são decididos unicamente pelo governador. Será que esses homens brancos ricos vão fiscalizar de verdade um governo que todo ano enche os seus bolsos com muito mais dinheiro do que havia sido combinado? Alerta de spoiler. Não, eles não vão. Historicamente, magistrados e promotores têm fechado os olhos para os abusos de direitos humanos praticados pelos governos. Em 30 anos, a quantidade de pessoas presas no Brasil aumentou 980%. A cada 3 presos, 2 são negros. As condições de vida ali são tão ruins que 1.550 pessoas morrem por ano nas prisões. 40% das pessoas presas no Brasil nem deveriam estar lá, porque não foram julgadas. Mas a prisão sem condenação virou regra no Brasil.
com a colaboração de promotores, juízes e desembargadores. Como você pode imaginar, famílias de brancos ricos têm mais facilidades para conseguir que seus filhos se tornem juízes e desembargadores. Eles se beneficiam do racismo, mas não é só isso. Quando viram juízes, são essas pessoas que vão garantir a manutenção da máquina racista do país, enchendo as prisões com pessoas negras. Pessoas negras que dificilmente terão a chance de um dia se tornarem magistrados ou membros do Ministério Público. Juízes, desembargadores, promotores, procuradores. Eles deveriam estar ali para fazer justiça. E olha, ganham muito bem para isso. Mas o trabalho da maioria dessas pessoas tem servido apenas para uma coisa: blindar os ricos e criminalizar os pobres. Para combater o racismo que encarcera e mata no Brasil, precisamos falar do combate ao privilégio branco dessas pessoas. Somente responsabilizando magistrados e membros do Ministério Público pelos resultados concretos de seus trabalhos e questionando a origem de seus privilégios é que o Brasil poderá combater o racismo.